A primeira pergunta de hoje é da ouvinte Mônica. Ela pede para o pastor explicar a guarda do sábado. E ela pergunta ainda se quem guarda o sábado está pecando, pastor. Queremos dizer à nossa consulente que quando Deus criou o mundo no final da criação, Ele deu um preceito para que o sétimo dia fosse dia de descanso. E não citou exatamente o sábado. Então, o dia de descanso é o final de um dia depois de 6 dias de trabalho, que poderia ser qualquer dia. E no próprio dia que Deus estabeleceu essa ordem, Ele mesmo trabalhou no dia, no sétimo dia. Então, nós queremos dizer o seguinte, que isso prevaleceu até que a lei foi dada no Monte Sinai. Nós lemos no capítulo 20 de Êxodo, a lei sendo estabelecida, quando foi concluída, o povo que a recebeu, ele aceitou fazer tudo que Deus havia mandado. Só que eles, com o tempo, desobedeceram os preceitos. Eram 613 preceitos ou mandamentos da lei colocados num livro, e este livro, então, ficou como prova dos mandamentos que Deus havia dado. Agora, eles invalidaram, o povo invalidou esse concerto. Quer dizer, quebrou as leis que haviam consentido em guardar. E Deus, então, prometeu um novo concerto, uma nova aliança com o povo, decorrente da quebra dos preceitos do concerto que havia sido feito entre Deus e o povo de Israel. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Agora, os livros bíblicos, por exemplo, no livro de Marcos, aliás, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo declara: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então a pessoa não tinha que guardar 10 mandamentos, que é chamado decálogo. Tinha que guardar 316 mandamentos. E o povo estava guardando apenas 10. E com isso estava invalidando a lei. Então, essa pessoa que se propunha guardar a lei, guardando apenas uma parte, ela ficava em dívida e estava sujeita à maldição da própria lei. De modo que não houve sequer uma só pessoa que pudesse guardar toda a lei que Deus havia dado. Então nós queremos dizer o seguinte: mesmo hoje, as pessoas que declaram que guardam o 4º mandamento da lei, do decálogo, elas não cumprem exatamente conforme está escrito na própria lei. Por exemplo, nós encontramos no livro de Êxodo 16, versículo 29, que ninguém devia sair da sua morada no dia de sábado. Ora, qual é a pessoa que se arvora de guardar o sábado e não sai de sua casa no dia de sábado? Está invalidando o preceito. Outro preceito que se referia à própria guarda do sábado é não acender fogo em sua morada. Êxodo 35, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. E as pessoas que se ufanam de dizer, nós guardamos o sábado, elas não guardam, fazem ou esquentam comida no dia de sábado, invalidando o próprio dia que se arvoram de guardar. Consequentemente, alegam guardar o sábado e estão invalidando o próprio sábado. E isso, então,
implica em castigo, em maldição da parte de Deus. Agora, nós estamos vivendo dentro de uma nova lei que foi outorgada, novo acordo foi feito, e essa lei não obriga a uma pessoa a se fixar num determinado dia da semana com proibições exaustivas. E nós temos o primeiro dia da semana como dia de reverência para servir a Deus, consequentemente, neste dia Jesus ter ressuscitado dos mortos. E a ressurreição dos mortos é um evento que chega a Paulo a dizer, se não crermos na ressurreição de Cristo, nós estamos perdendo tempo em dizer-nos cristãos. Então, neste dia, devemos alegrar-nos sem as proibições que se faziam no dia de sábado, segundo a lei de Moisés, com 613 mandamentos. Essa é a nossa colocação para aquela pessoa que se propõe guardar no sábado e não guardando, ela peca. Está contrário àquilo que Deus determinou. Então é bom nós vivermos dentro da graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria, pia e justamente. Essa é a graça, é o favor de Deus para conosco. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas relata aqui uma situação de um casal. Por exemplo, a mulher não atende ao desejo sexual do marido, é sempre quando ela quer, não quando o marido quer. E esse ouvinte quer saber se nessa condição o marido procura a mulher e a mulher lhe nega o sexo e ela só faz sexo quando ela quer. Então, este ouvinte quer saber se neste caso, nessa condição, este marido pode se separar desta mulher, pastor. Bom, eu admito que se trata de um casal crente em Jesus, porque para fazer uma pergunta dessa, é só uma pessoa que tem relacionamento com a Bíblia Sagrada, que conhece a palavra de Deus, é que poderia fazer. Porque quem não tem compromisso diante de Deus, logo vai viver com outra mulher e não dá satisfação e etc. Mas se tratando de um cristão, ele tem muito compromisso diante de Deus para que o casamento seja respeitado, como diz a Bíblia. O casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Admitindo que o casal é crente, esta senhora está errada. Ela precisa mudar de acordo com a orientação da Bíblia Sagrada. E a oração da Bíblia, aliás, o ensino da Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 em diante, eu tenho lido frequentemente essa parte bíblica, porque repetidamente nos vem a mesma pergunta. Não estamos cansados de responder. Pelo contrário, é nossa obrigação alertar. Mas é grande o número de problemas no lar em decorrência dessa questão do sexo. E diz então a Bíblia Sagrada, por causa da prostituição, estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 2. Por causa da prostituição, cada marido tem a sua própria mulher. E cada uma, isto é, cada esposa, tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher
ao marido. Então, há o que nós chamamos, no direito, débito conjugal. Débito conjugal significa que o marido tem obrigações sexuais para com a sua esposa e ela reciprocamente também tem para com o seu esposo. É um débito que assumiram quando se casaram. Agora, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, reciprocamente, um pertence ao outro. Agora diz o texto, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Isto é, desde que haja acordo entre o casal por um período, não vou dar tempo, mas um período em que ambos concordam em se separar, às vezes como cristão passando um período de busca a Deus em oração, de jejum do sexo. Se ambos estiverem de acordo, está feito o acordo. Agora, não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos ao outro outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quer dizer, incontinência é falta de controle, de domínio próprio para poder aceitar as condições estabelecidas no casamento. Então, cada qual vive a sua vida, e aí está o princípio do desfazimento do casal que não agrada a Deus. Então, é a nossa opinião para a NQI. Converse com a sua esposa, pode dizer para ela que ela está errada à luz da Bíblia Sagrada, citar o texto de 1 Coríntios 7, versículo 2 a 5, que mostra bem claramente os deveres conjugais nesse particular. A próxima pergunta é sobre o dízimo, o tema dízimo. E a nossa ouvinte aqui, NQI, não quer se identificar. Ela diz aqui que, a princípio, ela era convertida, pastor. E ela, do dinheiro que recebia do seu esposo, ela contribuía com o dízimo em sua casa. E depois o seu esposo se converteu. Agora ela quer saber como é que faz, porque ele está dizimando, pastor. E ela recebe um dinheiro para as despesas da casa e dizima também sobre o valor que recebe. Ela quer saber como proceder nessa situação, porque ela diz aqui, não quero roubar a Deus, pastor. Quero dizer à nossa consulente, como o casal é crente, interrogue ao seu esposo se ele está pagando o dízimo do líquido que ele recebe como seu salário, porque tem obrigações tributárias, imposto, obrigações de contribuição para futura aposentadoria, e esses valores, então, são obrigatórios, e do líquido que sobrar, então, o dízimo deve ser dado. Agora, se ele está dando o dízimo integral desse valor líquido, a irmã não precisa dar mais, porque aí estariam pagando duas vezes. Então, converse com seu esposo, agora são crentes, e podem dirimir essa dúvida sem problema. Agora, se ele não estiver dando o dízimo completo ou deduzindo o valor que vai para a manutenção da casa, então já é outro motivo que deve ser resolvido de forma diferente. Mas eu acredito que agora, como cristão, ele está pagando o seu dízimo do líquido
E se for esta situação, não precisa a irmã pagar do valor que recebe para manutenção de compras do lar durante o mês. A próxima pergunta é NQI Mulher. Pede para o pastor falar sobre a Bíblia de Estudos Plenitude, diz aqui, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor, são certos os seus ensinos? Nós queremos dizer o seguinte: essa Bíblia é uma boa Bíblia de estudos e eu a possuo. Para conhecimento, arrolo ou menciono algumas informações sobre os seus recursos que outras Bíblias talvez não tenham. O texto bíblico está na tradução de Almeida, Revista e Corrigida, é a tradução que nós usamos, na sua grande maioria de evangélicos, edição com letras vermelhas, dinâmica do reino, isso são os recursos que nós podemos encontrar no final da Bíblia. Cerca de 400 estudos sobre 22 assuntos relevantes à edificação da igreja, palavras-chave, a compreensão das Escrituras, 550 termos teológicos para a pessoa compreender melhor a Bíblia, aplicação prática dos ensinamentos de cada livro, mais de 10.000 notas de estudo, concordância bíblica. Então nós dizemos que é uma Bíblia boa para usá-la, com esses recursos que as Bíblias comuns às vezes não trazem. De modo que não há qualquer problema em usar a Bíblia Plenitude. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio, do bairro Sabuó. Ele quer saber do pastor se no condomínio dele pode ser colocado um presépio sem Papai Noel e sem árvore de Natal. Considerando que a pergunta partiu do irmão e admito que tal atitude é não cair em erros dentro dos festejos característica do Natal, eu me permito expor que não seria próprio se a iniciativa é sua. Se for uma iniciativa do prédio, então não interfira, porque o condomínio tem autoridade maior. Agora, o condômino, ele só pode falar pelo seu apartamento. Mas se o irmão estiver numa função de síndico, aí tem que consultar os síndicos. E a vontade não seria sua em permitir colocar esse presépio para enfeitar o prédio. Agora, se for iniciativa do consulente, nós queremos dizer que não é apoiado pela Bíblia Sagrada, e por uma razão que o irmão não desconhece. A Bíblia manda não fazer imagens de esculturas, nem representação de nada no céu ou na terra. Então, um presépio com uma cena da manjedoura, e nela um ídolo representando Jesus, e ao lado mais 2 ídolos simbolizando Maria e José, o que constitui por si só uma exposição de ídolos que se mostra contra nossos princípios bíblicos, pelo fato de a Bíblia proibir a idolatria. E em 1 João, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora, quero dizer ao irmão, se esse presépio não tem a figura em ídolos da pessoa de Cristo, nem de Maria e de José, aí é outra coisa, é só um enfeite de plantas, de flores, etc. Aí não há problema. Agora, se houver a figura de uma manjedoura com representações de um ídolo representando Jesus, o outro e representando Maria e José do lado, então aí tem problema, porque cai no campo da idolatria.
A próxima pergunta é NQI. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Aí vem a pergunta: como essa liberdade em Cristo é expressa? Essa liberdade em Cristo é expressa por meio de um relacionamento íntimo, Deus e eu. Ou a pessoa que pergunta e Deus. Sou filho de Deus, minha fé em Jesus como Senhor e Salvador, da justa ira de Deus sobre os pecadores, foi posta à prova por Deus e considerada genuína e sincera. Então Deus examina meu coração, examina o seu coração, que está fazendo a pergunta, e do meu ouvinte também. Como filho de Deus, o Espírito Santo em mim me fornece todas as ferramentas necessárias para servi-lo. Então, aí está essa liberdade que nos exime de fazer realizações ou práticas que são contrárias à vontade de Deus. Como diz no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 3, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o crente agora em Jesus Cristo, ele tem a sua liberdade para não dar margem a práticas contrárias à vontade de Deus, que antes havia no seu corpo, na sua vontade, porque ele não tinha um conhecimento melhor da parte de Deus. Mas agora, ele como filho de Deus, quer agradá-lo, e ele refreia seus apetites, as obras da carne não se manifestam, porque ele está vivendo do fruto do Espírito, como lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 18. Então aí está uma colocação que é o meio de vivermos libertos, como Cristo nos libertou. Como ele diz também em Romanos 8, versículo 31 a 36, que aquele que serve ao pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É alguém que tem domínio próprio, pela graça de Deus, para vencer seus apetites contrários à vontade de Deus e que fazem parte da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI. Pastor, como posso conhecer a vontade de Deus? A melhor maneira de conhecer a vontade de Deus é estar familiarizado com a Bíblia. Se chegarmos a conhecer a Bíblia e a entendermos claramente, poderemos conhecer a vontade de Deus. Se crente que não lê Bíblia, ele não conhece a vontade de Deus e às vezes procede contrariamente à vontade de Deus, porque ele não tem familiaridade com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, no Salmo 119, versículo 9, há uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Resposta bíblica: observando-o conforme a tua palavra. Então ele tem a Bíblia memorizada ou sabe localizar os textos bíblicos que lhe dão orientação para evitar pecar contra Deus, ele descobre a vontade de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. E nos Salmos 119, versículo 105, também declara: lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda nas trevas, disse Jesus, não sabe para onde vai. Está errando. Mas quem anda na luz, ele tem consciência onde está pisando, a rua que está por ela caminhando. Agora, quando não sabe, a dúvida assola o coração e essa pessoa fica sem direção própria, dada por Deus para levar a sua vida cristã. Estude a Bíblia Sagrada, procure conhecê-la mais, tenha prazer de ouvir a pregação da palavra, seja na igreja, com respeito, não um ouvinte esquecediço, como diz Tiago, mas um ouvinte fazedor da palavra. Guarda aquilo que ouviu, às vezes leva uma caderneta, anota os pontos centrais da mensagem que está sendo entregue, e ele é um crente que tem equilíbrio e que faz a vontade de Deus. A próxima pergunta é NQI também, e é sobre o adventismo. Diz aqui que entre os ensinos adventistas está o que Jesus, em humanidade, participou da nossa natureza pecaminosa caída. Isso está em livro Estudos Bíblicos. Ou seja, da sua parte humana, Jesus herdou exatamente aquilo que todo filho de Adão herdou, uma natureza pecaminosa. Aí vai a pergunta: isso não é injurioso termos um Salvador que também é pecador? Lamentável que alguém que lê Bíblia possa chegar a esta conclusão. Que Jesus, que nós temos um Salvador pecador. Eu não quero para mim um Salvador pecador. Eu quero um Jesus da Bíblia. O que diz a Bíblia sobre Jesus? Hebreus 7:26. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Logo, não sei onde é que foram descobrir que o nosso querido Jesus tem natureza pecaminosa caída. Se Jesus em vida, diante dos seus opositores, ele certa vez levantou um desafio: quem de vós me acusa de pecado? Como é que se vai dar, então, essa atribuição a Jesus, sem apoio bíblico, que Jesus tem uma natureza pecaminosa caída? Então, aí está uma colocação, e ainda, segundo a Bíblia, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o que o torna diferente de todos nós, que nascemos em pecado, como disse Davi no Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a situação nossa de seres humanos, todos pecadores, com exceção de Jesus. E repetindo o versículo 26 do livro de Hebreus, para ficar bem acentuado na mente dos ouvintes, diz o texto: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. De modo que esse Cristo, que anuncia esse grupo religioso, de natureza pecaminosa, é outra pessoa, não é o da Bíblia. E em 2 Coríntios 11, versículo 4, há um aviso muito solene, meu prezado ouvinte. Diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, cai fora, separa-se, porque você está aprendendo errado a respeito da pessoa de Cristo, que não é este que se anuncia um pecador.
A próxima pergunta, também NQI, agora sobre o mormonismo. Pergunta é: como se iniciou, pastor, o racismo entre os mormons, sabendo-se que Deus não faz acepção de pessoas, conforme nós lemos em Atos, capítulo 10, versos 34 e 35, que eu vou estar lendo. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. No livro de Mórmon, que é um dos livros chamados padrão, é o livro de Mórmon, Bíblia Sagrada, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Então, enquanto nós temos como autoridade espiritual para nós apenas a Bíblia Sagrada, os Mórmons têm 4 livros padrão, considerando o livro de Mórmon superior à própria Bíblia Sagrada. E neste livro de Mórmon encontramos uma história, não história com H, de 2 famílias de judeus que imigraram para a América do Norte, oriundas de Jerusalém, lá pelo ano 600 a.C., sendo uma da família de Leí e a outra de Ismael. Leí é o nome da pessoa. Teve 2 filhos, Nefe e Lamã. Nefe era justo, porém Lamã não. E por isso foi amaldiçoado por Deus. A maldição consistia em ter ficado com a pele de cor preta. Daí concluímos o racismo. Até há poucos anos não havia nenhum negro dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eram os mormons. Para eles, Jesus só tinha morrido pelos brancos. Para os negros não havia lugar. Leia livro de Mórmon, segundo Nefe, capítulo 5, versículo 21. Estou citando um dos livros do livro de Mórmon. E Alma, capítulo 3, versículo 6.